a paz e o amor do Cristo nos envolvam hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos à explanação evangélica da Seara Bendita. Momento este em que aproveitamos para refletir sobre os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. A nossa história de hoje começa com Jesus ensinando para uma grande multidão que se formava sempre à sua volta. E ele nos ensinava contando histórias, mais conhecidas como as suas famosas parábolas, assim como esta que contaremos agora, o que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. E Jesus disse assim: Um lavrador saiu para semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e foram rapidamente devoradas pelas aves que ali passavam. Outras sementes caíram em solo pedregoso, e germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam e secaram, porque fazia muito calor, e elas não conseguiram desenvolver raízes muito profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que estavam no caminho. Os espinhos cresceram e sufocaram os brotos das sementes, sem que nada produzissem. Mas outras poucas caíram no solo fértil. Germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então Jesus disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E seus discípulos, sem entender nada do que a parábola dizia, pediram para que Jesus lhes explicasse o seu significado, e ele disse: O lavrador é o semeador que semeia a palavra, isto é, anuncia a minha mensagem da boa nova. As sementes que caíram na beira do caminho representam os que ouvem a minha mensagem, mas quando tentados pelo mundo, não permitem que esta seja guardada nos seus corações. Aquelas que caíram no solo pedregoso representam aqueles que ouvem a minha mensagem, mas imediatamente que a recebem com alegria, não formam raízes em si mesmos e elas não duram muito. A mensagem vai embora. São aqueles que se deixam levar pela fase do momento, mas que ao primeiro sinal de problema se esquecem da minha palavra, desanimando logo em seguida. As sementes que germinaram, mas sufocaram entre os espinhos, são todos aqueles que aceitaram a minha mensagem, mas que logo ela foi sufocada pela sedução e pela riqueza, pelas ambições diversas do mundo, o que as tornou infrutíferas. Mas existem aquelas que caíram no solo fértil, as quais representam os que escutaram e acolheram a minha mensagem completamente, produzindo uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quando nós ouvimos esta parábola, mais conhecida como a parábola do semeador, fica fácil entender o seu ensinamento e o que ele tem a ver com o nosso tema evangélico de hoje, que fala sobre a importância de termos uma boa conduta perante a nossa vida. Nosso tema se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17, a qual leremos agora, para refletirmos juntos depois. Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. E quando lemos esta passagem, fica fácil reconhecer que em ambas Jesus usa a mesma analogia, comparando toda a humanidade com o solo e onde as sementes caem, e também com a árvore que produz bons ou maus frutos. Ou seja, nós somos um campo fértil, pronto para germinar, crescer e frutificar. Sendo que a produção de frutos, ela está diretamente relacionada com o fato de seguirmos ou não os exemplos do Cristo em nosso dia a dia. Ela está diretamente relacionada com o fato de mudarmos os nossos padrões de sentimentos, pensamentos, comportamentos, de modo a nos tornarmos pessoas melhores, de acordo com o seu maior ensinamento, que foi o amor. Como consequência, fica mais fácil ainda entender que tanto as sementes que germinam desproporcionalmente, quanto a árvore que dá bons frutos, são todos aqueles que ouvem e aceitam a mensagem do Mestre e que conseguem colocá-la em prática nas suas vidas. Trazendo para o nosso tema de hoje, podemos dizer que o querido Nazareno, ele nos convida a seguirmos os seus ensinamentos, seguirmos os seus exemplos, de forma a termos uma boa conduta. Isso quer dizer, de forma a produzir bons frutos, que nada mais são do que boas ações. Enquanto a árvore que produz frutos ruins, e aquelas sementes que não conseguiram germinar,
representam todos aqueles que, apesar de ter recebido e aceito a sua mensagem, não foram capazes de fixá-la em seus corações, deixando-se levar por todas as influências do mundo em que vivemos, desenvolvendo, portanto, uma conduta inadequada perante a vida, perante si e perante seu próximo. Sendo assim, relembremos o seu principal mandamento, que aparece também no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás a teu próximo como a ti mesmo, o qual pode ser resumido de outra maneira, também dita por Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas de que maneira conseguiremos colocar em prática esse amor tão incondicional que o Cristo demonstrou por todos nós? Como podemos transformar algo tão grandioso em algo mais do que concreto e corriqueiro no nosso dia a dia? Tudo que o Cristo nos ensinou se resume em duas virtudes: caridade e humildade, que são exatamente o contrário do egoísmo e do orgulho. Portanto, diante de qualquer situação, lembremos do exercício da caridade e da humildade. Pensemos se não estamos nos deixando levar por algum desses dois vícios morais. Lembremos-nos de que toda atitude se inicia com um sentimento, que quase sempre vira um pensamento, e que na sequência se materializa em forma de palavras ou ações. Portanto, uma das maneiras de nos mantermos fiéis aos ensinos do nosso querido Mestre é olharmos para dentro de nós e prestarmos atenção em como nos sentimos diante de cada situação, identificando possíveis sinais de alerta. Importante se faz olhar para dentro, ao invés de olhar só para o exterior, terceirizando a culpa em alguma situação ou no outro. Quando isso acontecer, sejamos indulgentes, caridosos para conosco e para com o nosso próximo, praticando a humildade, no sentido de que somos todos irmãos iguais, simples e ignorantes, mas com todas as mesmas capacidades e oportunidades de nos desenvolvermos e nos tornarmos melhores seres humanos. Vigiemos nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossa conduta, de maneira a entender quais oportunidades temos de melhorá-los todos os dias, substituindo o ódio e a raiva pelo amor, a ofensa pelo perdão, a discórdia pela união, a dúvida pela fé, o erro pela verdade, o desespero pela esperança, a tristeza pela alegria e, enfim, as trevas pela luz. Vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, já nos disse Jesus, no Sermão da Montanha, descrito em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. Complementando com o que disse Francisco de Assis na sua oração. Portanto, façamos uso desse poderoso recurso e peçamos: ó Mestre, faça com que nós procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo de acordo com os seus princípios que conquistaremos a felicidade do reino de Deus dentro de nós. E para finalizar a nossa reflexão de hoje sobre como nos manter dentro de uma boa conduta e dos ensinamentos do Jesus Cristo, aproveitemos o exemplo que Santo Agostinho nos deixou, descrito no Livro dos Espíritos, na questão 919. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Através da oração, todas as noites ele rogava a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. E com isso, grande força ele adquiriu para se aperfeiçoar. Porque acreditem, Deus nos auxilia sempre quando oramos e pedimos sua ajuda. Examinemos, portanto, sob o prisma do amor, tudo o que tivermos sentido, pensado ou feito contra Deus, contra nosso próximo e, finalmente, contra nós mesmos. Que as respostas nos darão ou um descanso para a nossa consciência, ou a indicação de um ajuste de conduta que precisa ser realizado.
Que os exemplos do nosso amado Mestre Jesus possam nos servir de modelo, de boa conduta a seguir, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.